Por 3 anos, ajudei em segredo o antigo motorista do meu filho depois que ele o demitiu sem nada. Hoje, ele me parou em frente ao centro comercial e sussurrou: "Não entre no carro quando você sair. Vá de Uber. É questão de vida ou morte. Depois você vai entender. Meu nome é Elaine. Tenho 68 anos e carrego nos ossos uma vida inteira de responsabilidades, perdas e silêncios que aprendi a suportar. Sempre fui uma mulher de voz baixa, mas de convicções profundas. Talvez por isso, naquele instante em que ouvi o sussurro desesperado de Eduardo, o antigo motorista do meu filho, senti o mundo inclinar para um lado que eu jamais imaginaria ter de enfrentar. Mas, antes de chegar àquele momento, preciso voltar no tempo, porque histórias como a minha não começam no susto, e sim nas pequenas dobras da vida que a gente insiste em ignorar até que elas se tornem rasgos grandes demais. 3 anos antes desse dia, meu filho Caio, um empresário que havia herdado a teimosia do pai, demitiu Eduardo de forma abrupta e humilhante. O motivo? Uma pequena falha, um mal-entendido, um descuido que poderia ter acontecido com qualquer um. Eduardo sempre foi leal, dedicado, um homem simples, daqueles que tiram o chapéu ao entrar e agradecem até por um copo d'água. Mas Caio, cada vez mais endurecido pelo mundo frio dos negócios, preferiu usar autoridade onde deveria ter usado humanidade. Eu estava presente no dia da demissão e nunca vou me esquecer dos olhos de Eduardo, marejados, mas firmes, enquanto segurava o próprio orgulho para não implorar. Eu não disse nada naquele instante. Não diante de Caio. Não diante de sua esposa, aquela mulher que sempre me observou como se eu fosse um móvel antigo ocupando espaço. Guardei minhas palavras como guardo tantas coisas que nunca couberam na minha casa, mas sempre couberam no meu peito. No entanto, quando Eduardo se retirou pela porta lateral do jardim, caminhando devagar, percebi que ele não tinha nem mesmo o dinheiro para voltar para casa naquele dia. Então fiz o que meu filho não fez. Fui atrás dele. Lembro-me da rua silenciosa, do vento frio que anunciava a chuva, e de Eduardo parado perto do portão, com as mãos trêmulas e o rosto marcado por um misto de vergonha e desespero. Eu me aproximei devagar, para não agravar ainda mais sua dor, e toquei seu braço. Ele se virou com um sobressalto, como se esperasse ser enxotado dali. Eu disse apenas 2 palavras: "Me perdoe." Ele negou com a cabeça. Disse que não era culpa minha, que eu era a única naquela casa que ainda o tratava como gente. E foi naquele instante, enquanto ele falava e baixava o olhar, que percebi que não seria capaz de deixá-lo à própria sorte. Senti algo mais forte do que a prudência, mais forte até do que o medo de desagradar meu filho. Era uma sensação antiga, de quando eu ainda acreditava que podia mudar o destino das pessoas ao meu redor. Talvez fosse tolice, mas tolice carregada de amor. E isso, na minha idade, ainda vale alguma coisa. Perguntei a Eduardo se ele aceitava um café. Ele, tímido, disse que não queria incomodar. Mas eu insisti. Levei-o à padaria da esquina e deixei que ele comesse sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo para recuperar o fôlego. Enquanto ele me contava sobre o aluguel atrasado, sobre a filha adolescente que precisava de materiais para a escola e sobre a esposa doente, percebi que sua vida estava prestes a desmoronar completamente. E foi então que decidi o que se tornaria nosso segredo pelos próximos 3 anos. Eu o ajudei a se estabelecer novamente. Paguei o aluguel atrasado, comprei remédios para sua esposa e procurei pequenos bicos que ele pudesse fazer até encontrar estabilidade. Tudo isso feito às escondidas, sem que Caio jamais percebesse. E não foi por medo de enfrentá-lo, mas por algo ainda mais estranho. Eu temia ver a frieza nos olhos do meu próprio filho, caso ele descobrisse que eu estava ajudando aquele homem que ele julgava dispensável. O tempo passou e Eduardo, sempre grato, jamais aceitou mais do que o necessário. Trabalhava duro, fazia entregas, limpava quintais, carregava caixas em mercadinhos e cada vez que eu tentava oferecer algo um pouco mais confortável, ele recusava com a dignidade de quem sabe que a vida pode derrubar, mas não tem o direito de arrancar a essência de um homem. E então voltamos ao dia que mudou tudo. Naquela tarde, fui ao centro comercial comprar um presente para minha neta. Era aniversário dela, e eu queria algo especial.
um gesto pequeno, mas significativo. Estava um pouco cansada do calor abafado que tomava a cidade naquela época do ano. As calçadas ferviam, o tráfego parecia cantar uma sinfonia desordenada de buzinas, e o ar tinha cheiro de asfalto quente. Quando saí do shopping, com sacolas nas mãos e o pensamento distante, ouvi alguém chamar meu nome num sussurro urgente. Era um som baixo, quase abafado pela confusão da rua, mas capaz de atravessar qualquer barulho. Era Eduardo. Ele estava pálido, as mãos suadas, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver a morte de perto. Aproximou-se de mim, aparentemente tentando parecer discreto, mas seu corpo tremia. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele inclinou o rosto para perto do meu e murmurou a frase que mudou o rumo dos meus dias. Não entre no carro quando você sair. Vá de Uber, é questão de vida ou morte. Eu congelei, o ar pareceu sumir da minha volta. Senti minhas pernas vacilarem como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele apenas balançou a cabeça, suplicando com os olhos para que eu obedecesse sem questionar. E naquele instante, percebi uma coisa terrível. Eduardo não estava assustado por si mesmo. Ele estava assustado por mim. Algo estava prestes a explodir nas sombras da minha própria família, e eu ainda não fazia ideia do que era. Meu coração batia tão forte que senti dor na garganta. Aquele aviso, vindo de um homem que sempre prezou pela prudência, não podia ser fruto de exagero. Eduardo não era o tipo de pessoa que dramatizava situações simples. Pelo contrário, ele suportava o mundo inteiro nas costas em silêncio. Por isso, sua expressão angustiada pesou em mim como uma âncora. Ele olhou ao redor rapidamente, como se alguém estivesse observando. Depois, voltou a me encarar com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele. Eu tentei perguntar novamente, mas ele me interrompeu com um gesto firme. Não fale nada agora, só faça o que eu disse. Por favor. Ele insistiu tanto que suas palavras pareciam conter uma súplica desesperada. Senti minha respiração falhar. Minhas mãos ficaram frias, apesar do calor sufocante daquele fim de tarde. O sol refletia com força no capô dos carros, criando pequenos flashes de luz que me ofuscavam. Pessoas caminhavam apressadas, rindo, falando ao telefone, completamente alheias ao fato de que a minha vida acabava de bifurcar em uma direção irreversível. Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para me dizer algo ainda pior, mas desistiu. Era como se ele tivesse sido proibido de revelar mais. Seus olhos, porém, diziam tudo o que sua boca não podia. Aquilo era sério, real e urgente. Eu senti um nó na garganta. O vento, que antes parecia inexistente, passou a cortar minha nuca com uma frieza estranha, desconfortável, fora de lugar. Não era apenas medo, era uma intuição aguda, daquelas que não se ignora sem consequências. Perguntei finalmente onde estava meu carro. Ele apontou discretamente para o estacionamento do outro lado da rua. Meu motorista aguardava dentro do veículo, como sempre fazia quando vinha me buscar. Era um hábito quase automático. Ele mantinha o ar-condicionado ligado, a porta destravada e o olhar no celular, esperando que eu aparecesse para embarcar. Eu via apenas a ponta do carro azul escuro sob a sombra das árvores, mas não distinguia o rosto do motorista pelas janelas escuras. Eduardo, então, segurou meu antebraço com força suficiente para despertar um calafrio. Não vá até lá. Não olhe para ele. Faça de conta que esqueceu alguma coisa e chame um Uber. Leve suas compras e vá para casa. Mas não entre naquele carro. Eu não sabia se conseguia respirar. Ele parecia tão aflito que eu quase pude sentir sua pulsação acelerada através da pele. Foi quando perguntei, num fio de voz, se aquilo tinha a ver com meu filho. Ele fechou os olhos por um segundo, como se minhas palavras tivessem atingido algo delicado, uma ferida ainda aberta. Não respondeu. E seu silêncio me apavorou mais do que qualquer confirmação. Meu filho, Caio, sempre foi determinado. Mas depois que se envolveu com negócios arriscados, tudo começou a mudar. A paciência rareou. O tom de voz ficou mais áspero, e a família passou a ser apenas uma sombra distante na agenda dele. Ele assumiu responsabilidades que eu não entendia, viajava sem avisar e falava em reuniões secretas que nunca mencionava de novo. Tentei conversar, perguntar, mas ele sempre desviava.
Era como tentar segurar água entre os dedos. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que pudesse estar tão errado a ponto de Eduardo me alertar para salvar minha própria vida. De repente, ele ergueu o rosto, olhando para um ponto atrás de mim. Notei que seus olhos perderam a cor por um instante, ficando vazios, tensos. Alguém estava observando. Segui seus olhos e vi um homem parado perto de uma banca de revistas. Alto, ombros largos, camisa social cinza. Ele segurava o celular como se estivesse apenas lendo algo, mas sua postura, completamente imóvel, denunciava outra intenção. Não sei explicar como, mas meu instinto reconheceu perigo instantâneo. Eduardo se afastou um passo, tentando parecer casual. Vai, dona Elaine. Agora. Ele falou quase sem mover os lábios. Senti meu estômago se contrair. Apertei as sacolas contra o peito, virei para o lado oposto e comecei a caminhar. Cada passo parecia pesar toneladas. Minhas pernas tremiam tanto que eu precisei controlar a respiração para não desmaiar ali mesmo. A praça de alimentação exalava cheiro de pão quente e café, mas nada conseguia atravessar o bloqueio de medo que se instalara dentro de mim. Eu caminhava sem olhar para trás, mas sentia o ar atrás de mim se movendo, como se alguém tivesse virado o rosto em minha direção. A sensação era de que estava sendo seguida, observada, avaliada. Por um momento quase virei para conferir, mas as palavras de Eduardo ecoaram. Não olhe para ele. Era como se uma linha invisível puxasse meu corpo para frente, obrigando-me a continuar. Quando cheguei à esquina, encostei na parede de uma loja e respirei fundo. Meu coração parecia um tambor prestes a romper a própria pele. Tirei o celular da bolsa com as mãos trêmulas e abri o aplicativo do Uber. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto o carro era solicitado, tentei me recompor. As pessoas passavam ao meu lado sem perceber que eu estava vivendo o momento mais tenso de toda a minha vida. O carro que aceitei estava a 4 minutos de distância. 4 minutos podem ser longos demais quando se teme pela própria vida. Fechei a bolsa, ajustei as sacolas no braço e tentei parecer natural, como se nada estivesse acontecendo. O motorista do meu filho continuava estacionado do outro lado da rua, imóvel, como se aguardasse uma presa indefesa. A vibração do celular me assustou. Era Eduardo. Ele tinha conseguido me mandar uma mensagem apesar do risco. Abri rapidamente. 3 palavras apenas. Não confie nele. Minhas pernas enfraqueceram. A mensagem apagou qualquer resquício de dúvida dentro de mim. Eu sabia que Eduardo jamais enviaria algo assim se não tivesse absoluta certeza do que dizia. Um homem como ele não arriscaria me alarmar sem motivo. Algo grave estava acontecendo ao meu redor, e eu estava no centro da tempestade, mesmo sem entender sua origem. O Uber se aproximou. Meu corpo inteiro relaxou ao ver o carro branco encostar devagar. Entrei rapidamente, quase caindo no banco. O motorista me cumprimentou com um sorriso. Fechei a porta com pressa, olhei para trás pela janela e vi o carro azul escuro onde meu motorista esperava. Só que agora, ele não olhava para o celular, olhava diretamente para o ponto onde eu deveria estar. Não consegui respirar por alguns segundos. O carro partiu. E conforme nos afastávamos, senti meu coração bater mais rápido, como se estivesse tentando me alertar de que aquilo era apenas o começo. Um começo sombrio, tortuoso, cheio de perguntas que eu ainda não tinha coragem de formular. Quando cheguei em casa, travei a porta com a chave e fiquei parada diante dela, tentando entender o que estava acontecendo na minha vida. O silêncio da minha sala parecia pesado, como se escondesse respostas. Eu ainda segurava as sacolas de presente. Elas pesavam mais do que objetos. Pesavam como verdades que eu não queria descobrir. Sentei-me no sofá e respirei fundo. Peguei o celular e vi uma segunda mensagem de Eduardo. Ela havia chegado enquanto eu estava no Uber, mas eu não tinha percebido. Não conte nada para o Caio. Meu mundo caiu. Se Eduardo estava me dizendo para não contar nada para meu próprio filho, então aquilo não era um simples aviso. Era um pedido de proteção. E naquele instante, eu soube que minha vida jamais voltaria a ser como antes. O silêncio que antes me protegia, agora começava a me ameaçar. Passei a noite inteira sentada na poltrona da sala, incapaz de fechar os olhos. A casa estava mergulhada num silêncio tão profundo que parecia estar escutando junto comigo o barulho do meu coração inquieto.
A cada estalo da madeira, a cada vento que batia na janela, eu estremecia como se algo estivesse prestes a atravessar a porta. Nunca, em todos os meus 68 anos, senti um medo tão doloroso e tão íntimo. Eu não sabia a quem recorrer, não sabia o que pensar. O aviso de Eduardo ainda latejava dentro de mim como uma ferida aberta. Cada palavra dele ecoava em minha mente. Não entre no carro, não confie nele, não conte ao Caio. Era como se eu estivesse presa numa rede de segredos que eu não escolhi, mas que agora me envolvia completamente. Peguei o celular diversas vezes ao longo da madrugada, tentando criar coragem para ligar para Eduardo. Mas algo me segurava. Talvez fosse o medo de que aquela ligação pudesse colocar alguém em risco. Talvez fosse a intuição de que eu precisava esperar para entender o tamanho do abismo que se abria ao meu redor. O relógio marcava 5h40 da manhã, quando finalmente decidi me levantar. Caminhei devagar até a cozinha, toquei no interruptor e a luz amarelada iluminou meu rosto cansado, refletido no vidro da janela. Parecia que havia envelhecido 10 anos em poucas horas. Fiz café, mas o cheiro que sempre me despertava naquele horário não teve força suficiente para acalmar meus nervos. Enquanto bebia o primeiro gole, ouvi o som da campainha. Meu corpo inteiro congelou. A xícara quase caiu da minha mão. Olhei para a porta, incapaz de dar um passo na direção dela. Quem bateria na minha casa tão cedo? Meu filho? O motorista? Eduardo? Ou algo pior? Respirei fundo, segurando o encosto da cadeira como se fosse minha única âncora. A campainha tocou de novo, desta vez mais longa. Senti minhas pernas vacilarem. Pensei em fingir que não estava em casa, mas sabia que isso seria inútil se quem estivesse do lado de fora realmente quisesse entrar. Caminhei até a porta com o coração na boca. Coloquei o olho no visor. Meus músculos relaxaram de uma vez, quase me derrubando no chão. Era Verônica, minha vizinha e amiga há mais de 20 anos. Ela segurava uma sacola de pães e acenava sorridente, completamente alheia ao caos interno que eu vivia. Abri a porta devagar. Ela entrou falando sem parar, como fazia todas as manhãs. Mas, em vez de responder, eu me sentei de volta na poltrona, completamente exausta. Verônica percebeu. Ela sempre percebeu tudo. Sua expressão mudou. O que aconteceu? Você está muito pálida. E então, desabei. Como uma represa que finalmente não suporta mais seu próprio peso, contei a ela tudo o que aconteceu no estacionamento. As palavras saíram trêmulas, às vezes atropeladas, às vezes baixas demais para serem ouvidas. Eu precisava dividir aquele peso com alguém. Precisava respirar outra vez. Verônica segurou minha mão, chocada, enquanto eu explicava cada detalhe. Quando terminei, ela não disse nada por longos segundos. Eu sei que você confia no Eduardo, ela disse enfim. E se ele falou isso, é porque é sério. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não sou do tipo que chora facilmente, mas naquela manhã parecia que todas as minhas forças tinham me deixado. Verônica apertou minha mão com firmeza e perguntou o que eu pretendia fazer. Eu não sabia. Essa era a verdade dolorosa. Não tinha respostas, só medo. Foi então que ela disse algo que me fez estremecer. Você acha que isso tem a ver com o Caio ou com os negócios dele? Eu queria dizer que não. Queria defender meu filho como faria qualquer mãe. Mas algo dentro de mim me impediu. A realidade me obrigou a encarar uma possibilidade que eu vinha evitando há meses. Caio estava mudado. Demais. De repente envolvido com pessoas que eu não conhecia, com compromissos que surgiam no meio da noite, com histórias que nunca se completavam. Ele não era mais o menino que eu criei com tanto amor. Era um homem endurecido, misterioso, distante. Tive medo de pensar no que Eduardo podia ter descoberto. Verônica insistiu que eu precisava ligar para ele, explicar o que aconteceu. Eu neguei na hora. A mensagem de Eduardo era clara. Não conte nada para o Caio. E de alguma forma, eu sabia que obedecer àquela instrução era vital. Quando ela foi embora, a casa mergulhou novamente no silêncio. Um silêncio que antes me trazia paz, mas que agora parecia carregar segredos nas paredes. Sentei-me no sofá e tentei organizar meus pensamentos. Mas quanto mais eu tentava entender, mais confusa ficava. Por que Eduardo tinha sido demitido de maneira tão grosseira? Será que meu filho sabia de algo sobre ele? Ou era Eduardo quem sabia algo sobre meu filho?
A tarde se aproximava quando ouvi uma notificação no celular. O nome de Eduardo apareceu na tela. Meu coração disparou. Ele me enviou uma mensagem curta. Preciso falar com você hoje, pessoalmente, mas não na sua casa. Vou mandar o endereço. Minhas mãos tremeram. De repente, outra mensagem chegou. E por favor, venha sozinha. Uma onda de pânico percorreu meu corpo inteiro. Eu senti o ar sumir. O chão pareceu ceder um pouco sob meus pés. Eduardo nunca falava assim. Eu sabia naquele exato instante que algo muito maior do que imaginava estava prestes a ser revelado. Quebrar aquele silêncio poderia salvar a minha vida, mas também poderia destruí-la. E foi respirando fundo, com o coração apertado e a alma inquieta, que abri a terceira mensagem que acabava de chegar. O endereço não era uma delegacia, não era um café, não era um escritório. Era um local completamente inesperado para um encontro tão urgente. E ao ver aquele nome na tela, senti o primeiro arrepio do destino correndo pela minha pele. O endereço que não deveria existir. O endereço que Eduardo havia enviado não era apenas inesperado, era improvável, estranho, desconfortável. Era o tipo de lugar que uma mulher da minha idade não visitava sozinha, não a essa altura da vida, não carregando no peito um medo crescente que parecia se espalhar como sombra dentro de mim. A localização era um galpão abandonado, na parte antiga da cidade, uma região industrial que eu só conhecia de nome. Aquele lugar estava desativado há mais de 20 anos. Eu me lembrava de quando a fábrica fechou, deixando dezenas de famílias sem emprego. Era uma área cinzenta no mapa emocional da cidade, um pedaço esquecido, onde a poeira e o tempo haviam tomado conta do que antes era movimento, calor, máquinas e vida. Agora era um território de silêncio, ferrugem e histórias que ninguém mais contava. Por que Eduardo queria me encontrar ali? Por que ele escolheria justamente um lugar onde ninguém nos veria? A resposta era clara: porque ele tinha medo. Medo de que alguém nos encontrasse se estivéssemos em qualquer outro lugar. Passei mais de 30 minutos sentada no sofá, encarando aquele endereço na tela do celular, tentando decidir se obedeceria ao pedido de Eduardo ou se deveria simplesmente desligar o telefone e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que um ex-motorista do meu filho tinha me parado na rua dizendo que eu corria risco de vida e que agora queria me encontrar num galpão abandonado? Não havia evidências, não havia provas, não havia nada além da minha intuição e da confiança cega que eu depositava naquele homem desde o dia em que o conheci. Eu sabia que Eduardo não brincaria assim com a minha vida, mas ao mesmo tempo, era impossível ignorar o peso daquela escolha. O resto da tarde passou como um borrão. Eu tentava ler, mas não conseguia. Tentava comer, mas a comida descia como pedra. A casa parecia pequena demais para conter a tensão que crescia dentro de mim. Caminhei pelos corredores várias vezes, como se meu corpo buscasse escapar de alguma coisa. A cada passo, lembrava do olhar de Eduardo naquela tarde, do tremor em sua voz, do medo refletido nas pupilas. Quando o sol começou a se pôr, o céu se tingindo de tons alaranjados que lentamente se transformavam em um púrpura melancólico, senti o momento se aproximando. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas, coloquei meu celular dentro, respirei fundo algumas vezes diante do espelho e encarei meu reflexo. Eu parecia menor, mais frágil, mas havia algo novo ali, uma determinação silenciosa, uma coragem que eu não sabia que ainda possuía. Talvez fosse esse o poder que a idade nos dá, o de saber que algumas coisas simplesmente precisam ser feitas, mesmo quando o medo tenta gritar mais alto do que a razão. Chamei um Uber. O motorista chegou rápido demais, antes mesmo que eu conseguisse reconsiderar a decisão. Entrei no carro com o coração pulsando no fundo da garganta. Ele me cumprimentou com educação, perguntou se eu estava confortavelmente instalada e iniciou o trajeto. A cada rua que ficava para trás, eu sentia uma parte da minha antiga vida se afastar junto comigo. Era como se eu fosse atravessando camadas invisíveis, deixando para trás meus dias ordinários, aqueles em que as maiores preocupações eram minhas plantas ou o almoço de domingo com a família. Agora, eu mergulhava num mundo desconhecido, onde as regras eram outras e onde o simples ato de respirar parecia arriscado. O motorista não falou mais nada. Talvez tenha percebido o nervosismo estampado no meu rosto.
Talvez tenha entendido que eu não estava ali para conversar. As luzes da cidade começaram a rarear conforme nos afastávamos da área residencial. As calçadas vazias, os prédios antigos, as fachadas descascadas, tudo parecia parte de um cenário de abandono. As lâmpadas dos postes piscavam, uma por uma, como se resistissem em permanecer acesas. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Por fim, o carro parou em frente ao endereço. O galpão era ainda mais assustador do que eu imaginava. Do tamanho de um campo de futebol, com tijolos escurecidos e janelas altas, muitas delas quebradas. O portão enferrujado estava entreaberto, como se alguém o tivesse empurrado minutos antes. O vento fazia com que ele batesse devagar, emitindo um ruído metálico que parecia gemido. Senti vontade de pedir que o motorista ficasse, que esperasse, que me acompanhasse até lá dentro, mas não consegui pronunciar palavra alguma. Era como se uma força invisível me puxasse para o interior daquele lugar, como se meu destino estivesse marcado ali e nada pudesse impedir. Desci do carro. O solo de terra batida estalou sob meus pés. O ar tinha cheiro de óleo antigo, metal envelhecido e poeira acumulada. O Uber se afastou, deixando para trás apenas o som distante do motor que ecoou entre as paredes do prédio e sumiu. Fiquei parada diante do portão, sem saber se devia entrar. Chamei por Eduardo. Minha voz baixa, quase um sussurro. O eco da minha própria voz voltou para mim, distorcido, como se o galpão tivesse engolido as palavras. Dei um passo, depois outro. Entrei. Lá dentro, a penumbra parecia viva. O sol que restava entrava por algumas frestas nas telhas quebradas, formando linhas douradas que cortavam o ar carregado de poeira. Cada partícula parecia dançar lentamente, flutuando como se o tempo ali tivesse outra velocidade. Meu coração acelerou quando ouvi um ruído ao fundo, algo como um metal arrastando no chão. Eduardo? Minha voz saiu frágil demais. Nada. Caminhei alguns metros, tocando a parede áspera com os dedos, buscando algum ponto de referência. O galpão era enorme e a sensação de vulnerabilidade me tomou por completo. Meu corpo inteiro parecia atento, desperto, tentando captar qualquer sinal de perigo. Foi então que ouvi passos firmes, pesados, calculados. Não eram passos de Eduardo, eram mais fortes, mais confiantes, mais perigosos. Meu sangue gelou. Meu instinto gritou que eu precisava sair dali. Comecei a recuar, mas já era tarde. Os passos ecoaram mais perto e então uma sombra apareceu atrás de uma das colunas de concreto. A voz que saiu de lá fez meu coração parar por um instante. Dona Elaine? A senhora veio mesmo. Não era Eduardo. Mas eu conhecia aquela voz. Era o motorista que Caio havia contratado recentemente. Aquele mesmo que teria me levado para casa se eu tivesse entrado no carro no estacionamento. Ele emergiu da penumbra com um sorriso estranho no rosto. Um sorriso que não combinava com olhos tão frios. Ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando minha reação, como se cada passo fosse parte de um espetáculo planejado. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Ele inclinou a cabeça, avaliando-me como se fosse um caçador observando a presa. A senhora devia ter entrado no carro ontem. Teria sido mais fácil. Minhas pernas tremiam tanto que achei que desabaria. Tentei dar um passo para trás, mas bati contra uma pilha de caixas velhas. A poeira subiu no ar, entrando no meu nariz, fazendo meus olhos lacrimejarem. Onde está o Eduardo? Perguntei, finalmente encontrando um fiapo de coragem. O motorista sorriu, mas seus olhos continuaram gelados. Ele não vai poder vir. Meu corpo inteiro congelou. Algo dentro de mim se partiu naquele instante. Uma camada profunda de ingenuidade que ainda resistia. O motorista deu mais um passo na minha direção. Sua respiração pesada ecoou na imensidão vazia do galpão. E foi exatamente aí, quando eu achei que estava completamente perdida, que ouvi a voz que eu mais precisava escutar naquele momento. Elaine, corre! Eduardo surgiu atrás de uma pilha de sucata, mancando, com um corte sangrando na testa. E só então percebi, se ele estava ferido, era porque tinha tentado impedir algo terrível, algo envolvendo a minha vida. Meu grito ficou preso na garganta. A verdade estava prestes a se revelar. E seria muito pior do que eu imaginava. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito.
Eu não consegui me mover quando ouvi o grito desesperado de Eduardo ecoar pelo galpão. Não consegui piscar, respirar, pensar. Meu corpo inteiro ficou paralisado por um instante que pareceu durar um século. A sombra do motorista avançava rápido e eu só tive tempo de perceber uma coisa terrível. Eduardo não gritara apenas para me alertar. Ele gritara porque sabia que se eu não corresse, eu morreria ali mesmo. A poeira suspensa no ar parecia girar ao meu redor como pequenos fragmentos brilhantes. O galpão estava escuro, mas eu via tudo com clareza assustadora. O olhar do motorista, faminto e cruel. O sangue escorrendo pela testa de Eduardo. Minhas próprias mãos trêmulas, sem saber aonde se apoiar. Quando finalmente recobrei o controle das pernas, consegui dar um passo para trás, mas Eduardo gritou de novo, sua voz rasgando o espaço. Não corre para a saída, Elaine. Ele não veio sozinho. A frase atravessou o ar como uma lâmina. Se eu tinha alguma dúvida de que aquilo era um plano orquestrado, ela morreu naquele instante. O motorista avançou com violência. Seus passos ecoavam como marteladas. Ele tinha o tipo de postura que só pessoas acostumadas a intimidar carregam no corpo. Ombros tensos, queixo erguido, olhar calculado. Eu senti o peso de sua presença me esmagar por dentro. Eduardo mancou em minha direção, limpando o sangue que descia pela sobrancelha. Sua respiração estava ofegante, irregular. Ele me segurou pelo braço, apertando com força, como se tentasse tirar de mim a coragem que eu não sabia onde guardar. Vem, vamos para trás. Ele puxou meu braço, indicando a parte mais escura do galpão, onde caixas e máquinas antigas formavam um labirinto improvisado. Eu obedeci, não por escolha, mas por puro instinto. Quando se está tão perto da morte, os movimentos deixam de ser conscientes. O corpo reage sozinho. O medo assume o comando. O motorista nos seguiu, mas Eduardo conhecia aquele galpão de um jeito que eu não entendia. Ele se movia entre os corredores estreitos como quem já tinha estudado aquele espaço antes. E foi nesse ponto que senti a primeira pontada de dúvida. Como ele sabia tanto sobre aquele lugar? Por que ele conhecia uma área que, teoricamente, estava abandonada há décadas? Não tive tempo de perguntar. Um barulho metálico soou atrás de nós, seguido de passos mais leves, porém igualmente perigosos. Havia outra pessoa. O coração começou a martelar ainda mais forte. A garganta ardeu de tanto tentar respirar. Senti lágrimas acumulando nos olhos, não de fragilidade, mas de desespero. Eduardo parou de repente e me empurrou suavemente contra uma parede de concreto. Não saia daqui, ele murmurou com urgência, virando o rosto para checar a aproximação do inimigo. Fica abaixada. Não mexa, não apareça. Eduardo, o que está acontecendo? Meu filho... Shh! Ele me silenciou com um gesto firme. Não agora. Você precisa me ouvir. Depois você vai entender tudo. As palavras dele pareciam sempre carregadas de segundas camadas, como se contivessem segredos que só poderiam ser revelados na hora certa. Eu queria exigir respostas, queria gritar até o galpão inteiro tremer, queria correr e sacudir Eduardo pelos ombros para que me contasse tudo. Mas o medo me apertava o peito demais. De repente, ouvimos a outra voz. Ela surgiu da escuridão como um veneno. Ela não devia estar aqui. A ordem era clara. Era para acabar com isso ontem. O motorista mais jovem apareceu, segurando algo que reluzia sob a pouca luz. O formato era inconfundível. Uma arma. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Eduardo deu um passo à frente, como um escudo humano. Ele ergueu as mãos. Calma. Ela não sabe de nada. Me escuta, por favor. O mais jovem soltou uma risada fanha. Você acha mesmo que a gente vai acreditar? O chefe não quer rastro nenhum. Nada. Nem gente que viu, nem gente que pode falar. A palavra chefe fez o ar sumir dos meus pulmões. Eduardo pareceu perceber. Ele olhou para mim de relance, com um pedido silencioso para que eu não chegasse à conclusão óbvia demais. Era tarde. Minha voz saiu num sussurro quebrado. Isso tem a ver com o Caio? Eduardo fechou os olhos por um segundo, e nesse instante eu soube que sim. O motorista mais velho ergueu a arma. Eu agarrei a barra da camisa de Eduardo sem perceber. O instinto de sobrevivência tomou conta do meu corpo. A respiração se tornou curta, superficial. Eu não conseguia desviar o olhar daquela arma apontada para mim. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Um barulho, um estalo metálico, um grito abafado.
Eduardo se lançou contra o agressor com uma força que eu jamais imaginaria que seu corpo pudesse carregar. O impacto fez a arma cair no chão e ricochetear contra uma pilha de caixas. O eco do metal batendo no concreto encheu o galpão. O outro motorista avançou e eu me vi cercada por um caos de movimentos, sombras, golpes, gritos e respirações arfantes. Eduardo lutava com desespero, como se a vida dele fosse menos importante do que a minha. Ele empurrava, desviava, bloqueava golpes que teriam me atingido em cheio. Eu queria ajudar, queria fazer algo. Mas minhas mãos tremiam, minhas pernas estavam fracas e minha mente parecia incapaz de reagir. Vi um dos homens agarrar Eduardo pelo pescoço. Vi o outro armar o braço para acertá-lo com algo pesado. Vi o desespero absoluto nos olhos dele. E foi aí que fiz a única coisa possível. Eu corri. Corri por entre as pilhas de sucata, tropeçando, batendo o ombro numa parede enferrujada, rasgando a pele da perna em uma ponta metálica. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde ia, sem saber se Eduardo estava vivo ou morto. O som dos golpes continuava atrás de mim, misturado a xingamentos, ruídos surdos e o som ameaçador de alguém recuperando uma arma caída. Meus pulmões ardiam. O coração batia tão forte que parecia querer fugir pela boca. E então, no meio da corrida desesperada, encontrei uma porta lateral semi-aberta. Joguei meu corpo contra ela e caí do outro lado, onde um corredor estreito e mal iluminado se estendia. As lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a apagar. O cheiro era forte de óleo e cimento molhado. Ouvi passos atrás de mim. Eles me seguiam. Eu não tinha tempo, não tinha escolha. Precisei continuar correndo. Precisei sobreviver. Porque pela primeira vez em toda a minha vida, eu tinha certeza absoluta de que alguém realmente queria me matar e que meu filho, meu próprio filho, sabia disso. Ou pior, tinha sido ele quem autorizou. O corredor parecia interminável. Eu corria como se a própria morte estivesse atrás de mim, empurrando-me pelas costas com mãos invisíveis. A cada passo, minhas pernas ardidas imploravam para parar. Mas o medo, esse instinto primitivo e implacável, não me deixava descansar. Dentro do galpão, os sons de luta já não eram mais tão claros. Se misturavam a ecos distantes, quase irreais, como se fossem lembranças em vez de sons atuais. Mas os passos atrás de mim eram reais, pesados, furiosos. Quando virei no final do corredor, encontrei uma escada metálica que descia para um subnível do galpão. Eu não queria descer. Tudo em mim gritava que entrar mais fundo naquele lugar seria loucura. Mas ouvi o grito de um dos homens. "Ela está aqui!" Meu coração gelou. Desci. Cada degrau rangia sob meu peso e eu sentia o metal vibrar, como se estivesse prestes a ceder. O ar ali embaixo era mais frio, úmido, com cheiro de mofo e óleo velho. Parecia um porão esquecido, um lugar que talvez nem constasse mais em mapas. Quando cheguei ao final da escada, me deparei com uma porta larga de aço. Empurrei com o ombro e ela abriu com um gemido cavernoso. O espaço ali era gigantesco. Uma antiga linha de máquinas abandonadas se estendia como um cemitério industrial. Fios pendiam do teto como serpentes mortas. O piso tinha marcas de óleo e ferrugem. O silêncio era tão profundo que parecia absorver qualquer esperança que tentasse sobreviver ali. Eu precisava me esconder. Atravessei a sala com dificuldade, ofegante. A respiração que saía de mim parecia rasgar meus pulmões. Me escondi atrás de uma das máquinas maiores, com engrenagens enormes que pareciam dentes de feras adormecidas. Encostei as costas na estrutura fria e tentei controlar o choro, o pânico, a vertigem. Queria acreditar que Eduardo conseguiria se salvar. Queria acreditar que eu não o tinha condenado ao tentar fugir, mas algo dentro de mim já sabia que ele estava pagando um preço muito alto, por minha causa. Fechei os olhos e senti meu peito doer. Eduardo era apenas um homem simples, um trabalhador que tinha se visto preso numa teia que não era dele. Ele tinha sido demitido injustamente, humilhado, esquecido, e mesmo assim, por 3 anos, carregou comigo um segredo sem nunca pedir nada em troca. Agora, estava lutando pela minha vida. Por quê? Por que alguém faria isso? Minhas mãos estavam tão frias que tremiam sem controle. Envolvi meu corpo com os braços, tentando silenciar a respiração.
Foi então que ouvi o primeiro sinal de que eu não estava sozinha. Um estalo seco, depois um passo arrastado, depois outro. A porta de aço se abriu de novo. A luz fraca do corredor iluminou apenas a silhueta do homem que descia a escada. Mesmo sem ver seu rosto, reconheci pelo jeito que segurava a arma. Era o motorista mais novo. Ele caminhava devagar, muito devagar, como um predador que sabe que a presa ainda está dentro da jaula. A cada passo dele, eu prendia mais o ar. Ele arrastava a sola do sapato, como se estivesse marcando presença, aumentando o meu terror de propósito. Eu precisava pensar, precisava agir, mas tudo dentro de mim parecia congelado. Até que ouvi outra coisa, um gemido. Não era meu, não era do motorista. Vinha do corredor. Meu coração parou. Eduardo. O gemido era baixo, mas carregado de dor. Ele parecia estar tentando se levantar. O motorista ouviu também e praguejou baixinho. Droga, ele ainda está vivo. Essas palavras fizeram meu sangue congelar por completo. Eu sabia, naquele instante, que Eduardo ia morrer se eu continuasse escondida. Ele tinha vindo até ali para me salvar, e eu estava assistindo, impotente, enquanto ele era caçado como um animal ferido. Eu nunca me senti tão pequena, tão velha, tão vulnerável, mas também nunca senti tanta indignação. Eu não ia deixar Eduardo morrer sem motivo. Não ia permitir que um homem que deu a vida para proteger a minha fosse apagado por monstros pagos, sabe lá por quem. E foi nesse momento de desespero profundo, nesse cruzamento entre coragem e pavor, que ouvi outra voz. Uma que me fez sentir o chão sumir sob meus pés. Ela não pode sair viva. Era a voz do motorista mais velho. Ele havia descido também. Agora, os dois estavam no subnível procurando por mim. O mais novo respondeu. E o Eduardo? Se não terminar logo, ele pode... Eu ouvi um impacto, algo pesado acertando carne. Uma pancada. Um gemido sufocado. O som do corpo de Eduardo caindo. Minha boca se abriu num grito silencioso. O motorista mais velho respondeu com frieza. O chefe foi claro, sem corpo, sem rastro, sem ligação. A ordem vem de cima, bem de cima. Eu tremi da cabeça aos pés, porque eu sabia o que aquilo significava. A ordem vinha do Caio, ou de alguém com tanto poder quanto ele. Fiquei ali, paralisada, enquanto os passos dos homens se dividiam pelo salão, vasculhando cada canto. Eles se aproximavam, farejando o medo no ar, escutando qualquer pequeno movimento. Eu precisava pensar rápido. Tentei rastejar para o outro lado da máquina, mas esbarrei numa peça metálica que rolou no chão com um ruído agudo. O som ecoou pelo galpão inteiro. Os passos pararam. Silêncio absoluto. Ela está aqui. Senti as lágrimas rolarem pelo meu rosto. A máquina atrás da qual eu me escondia parecia encolher, como se não fosse mais capaz de proteger meu corpo frágil. O primeiro motorista apareceu do lado oposto da sala. Eu o via pela fresta entre as rodas gigantes da máquina. Ele avançava como quem já enxergava meu fim. O outro vinha pelo lado direito. Eles estavam me encurralando. Eu estava presa. Eu estava sozinha. E foi nesse momento, no instante exato em que eu achei que minha vida terminaria ali, que algo inesperado aconteceu. A porta de aço do subnível se abriu com força, batendo contra a parede. A luz do corredor entrou com violência, revelando a silhueta de um homem. Não era um dos dois. Não era um deles. Era alguém que eu jamais esperava ver naquele lugar. Alguém que, até aquele momento, eu jurava que nunca levantaria a mão contra mim. Meu filho, Caio. Ele estava na porta, com o rosto tenso, as narinas dilatadas, os olhos congelados em fúria. E foi nesse instante que eu entendi tudo. A ordem vinha mesmo de cima. E esse cima tinha o rosto dele. Por um instante que pareceu congelar o tempo, eu não consegui respirar. Ver meu filho parado na porta daquele subnível, iluminado apenas pela luz pálida do corredor, foi como receber uma sentença que eu não queria ler. A sombra dele se alongava pelo chão, firme, silenciosa, dominadora. Mas não era a sombra de um filho. Era a sombra de um homem que eu já não reconhecia. O Caio que eu vi ali não era o menino de olhos brilhantes que corria pela sala segurando carrinhos de brinquedo. Não era o jovem ambicioso que eu aplaudia no dia da formatura. Não era o homem que prometeu cuidar de nossa família quando o pai dele morreu. Era outro.
Uma versão deformada, corrompida, endurecida pelo que quer que ele tivesse feito nos últimos anos. O motorista mais jovem se virou imediatamente, quase em posição de respeito. Chefe. Ela tentou fugir. O som da palavra chefe se espalhou pelo galpão como uma ferida rasgada. Eu senti meu estômago virar. Meu filho, o chefe daquilo? Caio desceu o último degrau com passos firmes. Ele não correu, não demonstrou pressa. Era como se já soubesse que eu estava presa, que eu estava cercada, que não havia mais portas para eu atravessar. Seus olhos não demonstravam surpresa, nem arrependimento, mas demonstravam algo pior: irritação. Como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Ele passou pelos dois homens sem sequer olhar para eles. As mãos enfiadas nos bolsos, como se estivesse chegando a uma reunião. A postura relaxada, mas os músculos do rosto tensos, quase rígidos. O que vocês fizeram com ela? A voz dele era baixa, fria. Não era a voz do meu filho. Era como gelo sendo arrastado no chão. O motorista mais velho tentou se explicar. Ela estava escondida, chefe. Está com medo. E aquele seu ex-motorista tentou. Caio levantou a mão, mandando-o calar. O silêncio se espalhou imediatamente. Eu continuava escondida atrás da máquina, mas podia sentir que ele sabia exatamente onde eu estava. Era uma conexão de sangue, um instinto antigo. Mãe e filho, mesmo distantes, ainda reconheciam a respiração um do outro. Caio caminhou entre as máquinas, olhando para as sombras com desprezo. Quando ele passou perto do corpo ferido de Eduardo, que estava largado no chão, mancando, tentando se apoiar para levantar, eu vi algo que me fez perder as forças. Caio olhou para Eduardo como se ele fosse um objeto, um obstáculo, algo descartável. Eduardo tentou se erguer, usando a parede como apoio. Não, não faça isso com ela. Gemia com dificuldade. Ela não sabe de nada. Eu pedi para ela não contar nada. Não machuque a dona Elaine. Caio virou a cabeça devagar, encarando-o com uma calma aterrorizante. A calma de quem já decidiu o destino do outro. Eu não falei para você sumir, Eduardo. Sumir, como se Eduardo fosse lixo que a gente empurra para debaixo do tapete. Mas Eduardo, mesmo sangrando, ainda tentou me defender. A coragem dele ali, diante do meu próprio filho, foi uma das coisas mais dolorosas e mais belas que eu já testemunhei. Eu fiz o que achei que era certo, Caio. A sua mãe não merecia... Caio avançou 2 passos e, sem hesitar, desferiu um chute violento no peito de Eduardo. Eu soltei um grito agudo, irreconhecível. Não consegui conter. Era como se estivessem chutando a última parte boa que ainda restava no mundo. Eduardo caiu de lado, tossindo, cuspindo sangue. O motorista mais novo segurou o braço dele, prendendo-o no chão como se fosse um animal prestes a ser abatido. Caio suspirou, como se estivesse cansado daquela cena, e disse: Eu avisei que não era para se meter, agora já era. Ouvir meu próprio filho decretar a morte de alguém, alguém que estava ali por causa de mim, foi uma dor tão profunda que senti meu corpo estremecer. Perdi o equilíbrio por um segundo. A máquina atrás de mim tremeu quando me apoiei nela. Caio ouviu. Se virou lentamente, os olhos estreitando como um lobo que finalmente encontra a presa. Mãe. A palavra saiu seca, sem afeto, sem surpresa. Ele começou a caminhar em minha direção. Meus joelhos cederam. Eu não conseguia fugir. Não conseguia correr outra vez. A alma estava pesada demais para qualquer movimento. Quando ele se aproximou, pude ver melhor seus olhos. Eram os olhos do meu filho, sim, mas havia algo atrás deles. Uma sombra. Um segredo. Uma escuridão que eu nunca tinha imaginado que ele pudesse carregar. O que é isso? Minha voz saiu trêmula, frágil, quebrada. O que você está fazendo? O que fizeram com o Eduardo? Por que estão atrás de mim? Ele não respondeu de imediato. Apenas parou diante de mim, como se estivesse analisando minha fragilidade, como se me disse o quanto seria difícil lidar comigo dali em diante. Quando abriu a boca, sua voz veio baixa, quase um conselho. Quase uma ameaça. Mãe, por que você não ficou em casa? Eu engoli o ar em seco. Meus lábios tremiam. Minhas mãos suavam. Eu precisava perguntar. Eu precisava entender. Mesmo que a verdade viesse como uma lâmina. Você queria que eu morresse naquele carro? Ele não desviou o olhar. Não se defendeu. Não disse não. Não disse claro que não. Apenas ficou em silêncio. E esse silêncio foi pior do que qualquer resposta. Meu coração foi se partindo em pedaços pequenos, dolorosos.
Meu filho, meu menino, o bebê que eu carreguei no colo, que eu embalei tantas noites, que eu defendi de tantas injustiças, estava ali, diante de mim, como um estranho perigoso. Eu senti algo mudar dentro de mim naquele instante. Algo quebrar, algo endurecer. Talvez fosse o amor de mãe cedendo lugar ao instinto brutal de sobrevivência. Caio deu mais um passo, a sombra dele cobrindo meu corpo como um eclipse. Mãe, você se meteu onde não devia. Agora terei que resolver isso. Do jeito certo, do jeito certo. A frase ecoou como sentença de morte. Antes que ele pudesse continuar, um barulho forte estourou no outro lado do galpão. Um dos vidros altos estilhaçou, espalhando cacos pelo chão. O barulho distraiu Caio. E Eduardo, mesmo quase inconsciente, encontrou forças para gritar. Corre, dona Elaine! Essa foi a fagulha, o estopim, o sopro final que despertou a mulher que eu ainda era. Eu não pensei, não senti. Apenas me lancei para o corredor lateral, correndo de novo, fugindo de novo. Mas agora não era apenas medo. Era sobrevivência, era raiva, era dor. E, acima de tudo, era a primeira semente da vingança sendo plantada dentro de mim. Eu corri. Corri como uma mulher que tem a vida inteira presa à sola dos próprios pés. Corri como se cada passo pudesse me arrancar de um destino escrito por mãos que eu nunca suspeitei que fossem tão cruéis. O corredor lateral era estreito, com cheiro de ferrugem e água parada. Minhas mãos deslizavam pela parede de concreto, tentando encontrar apoio, enquanto meus pulmões queimavam. O som dos homens correndo atrás de mim ecoava pelo galpão como martelo batendo em ferro quente. Mas havia algo diferente agora. Algo novo. Não era apenas medo. Era outra coisa. Algo duro, pesado. Algo que nasceu no exato instante em que Caio, meu próprio filho, ficou em silêncio diante da pergunta mais absurda que uma mãe pode fazer. Você queria que eu morresse naquele carro? O silêncio dele me deu uma resposta, e aquela resposta abriu dentro de mim um espaço escuro, mas firme, onde nasceu a minha lucidez. Eu não podia confiar nele. Eu não podia confiar em ninguém ligado a ele. E eu não podia continuar sendo a mulher frágil que tremia atrás das máquinas. Eduardo estava certo em tudo. Eu não fazia ideia do tamanho do perigo que rondava minha família. Mas agora eu fazia. Virei para a direita, depois para a esquerda, tentando me guiar pelo som distante de gotejamento e pelo pequeno fluxo de ar que vinha de algum lugar mais acima. Era como se meu corpo tivesse assumido o comando, guiado por um instinto que adormecera por muitos anos, mas que agora despertava, vibrante, exigente. Atrás de mim, ouvi passos acelerando. Um dos homens gritando: "Ela não pode sair! O chefe deu ordem!" O chefe. Aquela palavra que há algumas horas eu teria associado a qualquer pessoa, menos ao meu filho. Mas agora eu sabia, meu filho comandava aquilo. Ou, no mínimo, estava profundamente enredado numa organização que fazia do meu destino um simples detalhe descartável. O corredor terminou numa escada que subia. Subir significava voltar para a superfície, voltar para a luz e, talvez, para a chance de sobreviver. Subi cada degrau com tanta força que meus joelhos doíam. A escada tremia sob meu peso. Eu respirava como se estivesse engolindo água em vez de ar. Ao chegar ao topo, empurrei uma porta de metal. Ela se abriu com um estalo. Dei de cara com um depósito secundário do galpão, escuro, cheio de caixas empilhadas, com janelas pequenas, mas janelas. Havia saída. Fechei a porta atrás de mim e empurrei uma estante de ferramentas contra ela. Não ia aguentar muito, mas me daria alguns segundos. E segundos, naquele momento, valiam ouro. Me aproximei da janela. Ela tinha grades. Óbvio que tinha. Nada ali era simples. Nada era fácil. Mas quando toquei o metal, percebi que as grades estavam enferrujadas. Muito. Quase soltas. Agarrei uma barra de ferro caída no chão e comecei a bater na grade. Um golpe. Outro. Outro. Minhas mãos doíam como se fossem explodir. Meu rosto estava molhado de suor e lágrimas. A cada pancada, me lembrava de quando Caio era criança. O jeito que ele segurava meus dedos quando tinha medo de trovões. O sorriso espontâneo ao ver o pai chegar do trabalho. As noites em que eu o cobria com carinho, acreditando que amor era suficiente para moldar uma alma. E agora? Agora, ele era o homem que mandava matar a própria mãe. O metal finalmente cedeu.
Eu empurrei a grade com todas as forças e ela caiu para fora, batendo no chão do lado de fora com um estrondo abafado. A abertura era pequena, mas suficiente para uma mulher magra como eu. Escorreguei para fora da janela e caí numa área externa cheia de entulho. O impacto me arrancou o ar, mas eu me levantei imediatamente. Não havia tempo para a dor. O céu já escurecia. As luzes da rua piscavam ao longe. O vento trazia cheiro de chuva. Era um mundo normal, vivo, cheio de pessoas que nesse exato momento conversavam, comiam, riam, sem imaginar que uma senhora de quase 70 anos corria pela vida num canto esquecido da cidade. Atrás de mim, ouvi a porta do depósito sendo arrombada. Eles tinham me encontrado. Com o coração disparado, corri por entre pedaços de concreto, subindo numa pilha de blocos, usando ambas as mãos para impulsionar meu corpo já cansado. Meus pés doíam, meus sapatos estavam sujos de graxa e poeira, mas a adrenalina fazia tudo desaparecer. Subi no muro, escorreguei na primeira tentativa, mas tentei de novo. Na terceira, consegui me firmar na borda e me joguei para o outro lado. Caí num terreno baldio, um lugar cheio de mato alto, restos de móveis e um cheiro forte de gasolina. Atravessei o espaço correndo até uma rua estreita. E então, pela primeira vez desde que Eduardo me encontrou no shopping, finalmente respirei ar livre. Respirei como quem renasce, mas foi apenas por alguns segundos. Porque quando virei a esquina, encontrei algo que me fez parar. Um carro preto, vidros escuros. O mesmo carro que eu já tinha visto estacionado perto da casa do Caio algumas semanas atrás. A porta do motorista se abriu. E quem saiu não foi um dos capangas. Não foi Caio. Não foi Eduardo. Foi uma mulher. Alta, elegante, postura impecável. Vestida como quem dirige uma empresa, não uma quadrilha. E quando ela ergueu o rosto e me olhou, eu senti meus ossos tremerem. Ela me conhecia. E eu a conhecia. Era a sócia silenciosa do Caio, aquela que sempre aparecia nas fotos das inaugurações, mas nunca falava comigo. Aquela que eu sempre achei educada demais, observadora demais, fria demais. Ela sorriu, um sorriso que não tinha calor algum. Dona Elaine, achei que a senhora demoraria mais para aparecer. Minha boca secou, meu corpo inteiro ficou rígido. Ela deu alguns passos em minha direção. E completou. Temos tanto para conversar. A mulher avançou em minha direção como quem caminha para saudar uma velha conhecida. Seus passos eram firmes, precisos, elegantes demais para o cenário sujo e abandonado ao nosso redor. A luz do poste mais próximo revelava seus traços com clareza. Queixo marcado, sobrancelhas arqueadas, cabelos presos em um coque impecável. Ela não tinha medo. Ela não tinha pressa. Ela apenas tinha controle. Meu corpo inteiro tremia. Eu recuei, tropeçando em um pedaço de madeira, mas não consegui correr. Parecia que minhas pernas tinham esquecido como se foge quando a ameaça se apresenta tão humana. A mulher parou a 2 metros de mim, cruzou os braços e inclinou a cabeça com um sorriso quase cordial. A senhora corre bem. Para uma mulher da sua idade. A frase me cortou como faca, não pelo insulto, mas pela frieza calculada que ela carregava. Eu respirei fundo, tentando controlar o pânico. Quem é você? Minha voz saiu embargada, mas firme o suficiente para não ser engolida pelo vento. Ela sorriu mais. Eu sou a pessoa que seu filho deveria ter ouvido. Antes de tudo virar esse desastre, meu coração disparou. Então era verdade. Ela estava envolvida. Ela sabia do plano. Sabia do que tentaram fazer comigo. E pior, falava de Caio como se fosse coautor do meu destino. Quando ela avançou mais um passo, meu instinto me empurrou para trás. Não chegue perto de mim. Ela levantou as mãos como quem tenta acalmar uma criança assustada. Eu não vim para machucá-la, Dona Elaine. Se eu quisesse, acredita mesmo que estaria em pé? As palavras dela eram veneno e, ao mesmo tempo, incontestáveis. Senti a pele do braço arrepiar. Ela não estava ali para me matar. Ela estava ali para me falar algo. Algo que exigia que eu estivesse viva. E isso me assustava ainda mais. A mulher deu uma volta lenta ao meu redor. Eu me virei junto, sempre de frente para ela, como um animal encurralado. Sabe, seu filho... Ela começou, o tom de voz suave, quase maternal. Ele sempre foi inteligente, ambicioso, mas nunca soube escolher quem confiar. Meu sangue gelou. De que você está falando? O que ele fez? O que vocês fizeram com ele? Ela riu,
Uma risada curta, amarga, sem som. O que ele fez conosco, a senhora quer dizer. Aquela frase caiu dentro de mim como um balde de água gelada. Ela continuou. Seu filho desviou dinheiro, muitos milhões, lavou parte em projetos fantasmas e deixou rastros, rastros demais. Eu senti as pernas falharem. Não podia ser verdade. Não meu filho, não o menino que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. Mas a mulher não parava, e ele usou o nome da senhora, documentos da senhora, assinaturas. Eu cambaleei para trás. Assinaturas? Que assinaturas? Ela suspirou, como se irritasse com a minha ingenuidade. A senhora lembra quando ele pediu alguns documentos para atualizar o inventário do terreno antigo do seu pai? Ou quando disse que precisava da sua identidade para colocar seu nome como avalista de um investimento com retorno garantido? Meu corpo inteiro ficou gelado. Sim, eu lembrava. Eu disse a ele que não entendia direito. Ele disse que era burocracia. Eu assinei. Assinei porque era meu filho. Assinei porque confiei. Assinei porque, em 68 anos de vida, eu jamais imaginei que meu próprio filho... Eu não consegui terminar o pensamento. A mulher completou. A senhora é sócia majoritária de 3 empresas fantasmas. Empresas em seu nome, com dívidas milionárias e movimentações, digamos, muito suspeitas. Eu levei as mãos à boca. Um soluço escapou. Quase caí de joelhos. A mulher suspirou, como quem olha um erro já cometido. Ele achou que poderia nos enganar. Achou que poderia fugir da dívida, deixando a senhora segurar a bomba. Eu senti o mundo desabar. Então, essa tentativa de me matar, ela inclinou a cabeça. Era a solução mais limpa, sem processo, sem exposição, sem polícia. Meu corpo inteiro vibrou com uma mistura de náusea e horror. Meu filho queria me eliminar. Para apagar o rastro dele, a mulher se aproximou mais um passo. Ela não tinha dó, ela não tinha pressa, ela só tinha certeza. Caio não esperava que a senhora fosse encontrar Eduardo naquele shopping. Nem que Eduardo tivesse descoberto tudo. Nem que fosse avisá-la. Eduardo, aquele homem que meu filho demitiu como se nada valesse. Aquele homem que ajudei por 3 anos em segredo. Aquele homem que arriscou a vida para me proteger. Uma pontada aguda atravessou meu peito. Onde ele está? Perguntei com voz trêmula. Eles mataram ele? A mulher deu um sorriso frio. Ainda não sei. Mas se estiver vivo, não estará por muito tempo. Eu senti uma dor profunda, primitiva, nascer dentro de mim. Uma dor feita de injustiça, traição e perda. A mulher abriu os braços como quem apresenta uma oferta. Mas eu posso ajudá-la. Essa frase me acertou como um tapa. Ajudar? Ela sorriu de novo. Eu não quero a morte da senhora. Não agora. Não antes de resolver a parte burocrática. Burocrática, como se minha vida fosse um papel. Eu respirei fundo. E o Caio? Onde ele está? A mulher finalmente mostrou um pouco de emoção. Desprezo. Ele está sendo resolvido. Resolvido. Como se estivesse falando de um funcionário problemático, não de um filho. E foi nesse instante, naquele segundo exato, que algo dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda existia, finalmente se ativou. Uma força que vinha do meu avesso, do meu passado, do meu instinto de mãe, da minha dignidade, da minha dor. Eu olhei nos olhos da mulher. E pela primeira vez naquela história, senti que não estava apenas fugindo. Eu estava acordando. A mulher deu mais um passo. Então, dona Helene, vamos conversar sobre como resolver isso. Sem sujeira? E foi nesse instante que eu percebi. Ela ainda não tinha entendido. Ela achava que eu era uma senhora frágil, assustada, dobrada pela dor. Ela não sabia que uma mulher da minha idade, quando perde o medo, se torna capaz de coisas que ninguém espera. Eu ergui o rosto. Respirei fundo. Endureci a mão no bolso e respondi: não. Agora, nós vamos conversar sobre o que acontece quando mexem com uma mãe. A mulher arregalou os olhos. Ela não esperava aquilo. E ali, naquele terreno baldio, eu finalmente deixei de ser a vítima. Comecei a me tornar a estrategista. O silêncio entre mim e aquela mulher se estendeu por alguns segundos, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio pesado, cheio de ameaça, tensão e algo novo. A força que começava a brotar dentro de mim. Ela me encarava com um misto de surpresa e irritação, como se esperasse que eu estivesse soluçando ou implorando.
Mas eu não chorei. Eu não implorei. Eu não pedi explicações. Eu apenas a encarei, e esse simples gesto deslocou o ar ao nosso redor. Ela percebeu. Eu deixei de ser a velha frágil que fugia. Eu era agora a mulher que não tinha mais medo. A primeira a quebrar o silêncio foi ela. Vejo que a senhora é mais forte do que aparenta. A ironia escorria pela voz dela, mas eu não reagi. Por dentro, sim, eu queimava. Aquela mulher falava do meu futuro como se fosse dona dele. Falava do meu filho como se ele fosse descartável. Falava de mim como se eu fosse papel assinado. Minha respiração se estabilizou. Meu coração, ainda acelerado pela fuga, começou a bater com um ritmo mais firme. Não por calma, mas por decisão. Eu dei o primeiro passo da minha vida nova. A vida da mulher que não aceita morrer sem lutar. "O que você quer comigo?" perguntei, agora com a voz limpa, firme, controlada. Ela sorriu com a tranquilidade de quem já venceu o jogo. "Simples, dona Elaine. A senhora vai assinar alguns documentos. Depois disso, nada do que seu filho fez cairá sobre a senhora. E nós resolvemos o resto." A palavra resolvemos não era sobre resolver, era sobre eliminar. Eu senti um calafrio descer pela minha coluna. Ela continuou. "E claro, a senhora não vai falar com a polícia, nem com a imprensa, nem com ninguém." Eu fechei as mãos em punho. Ela realmente achava que poderia me dobrar daquela forma, que eu era só mais uma peça descartável, que eu aceitaria ser cúmplice do que fizeram com Eduardo. O rosto dele passou pela minha mente como um raio, ensanguentado, ferido, tentando me ajudar mesmo com a vida pendurada por fios. Algo mudou dentro de mim naquele exato instante. Uma força silenciosa, mas feroz, nasceu no fundo da minha alma. Eu ergui o rosto. "Você acha mesmo que pode apagar tudo assim, com palavras, com ameaças?" Ela não esperava aquela reação. Seus olhos franziram. "Elaine, a senhora não tem escolha." Essa frase foi o ponto de ruptura. Eu dei um passo para frente. Ela recuou meio centímetro, quase imperceptível. Mas eu vi. Pela primeira vez, eu vi medo na postura daquela mulher. Eu respondi. "Vocês cometeram um erro." Ela arqueou uma sobrancelha. "E qual seria?" Respirei fundo. E disse a frase que marcaria o início da queda deles. "Subestimaram uma mãe." A expressão dela mudou. Sutilmente, mas mudou. Já não era mais desdém. Era vigilância. Eu continuei. "Meu filho pode ter se perdido. Pode ter se envolvido com você, com essas dívidas sujas, com esses homens que matam por ordens. Mas você... Você acha que eu vou aceitar morrer para proteger o erro dele? Você acha que eu não tenho cérebro? Que eu não tenho história? Que eu não tenho voz?" Ela estreitou os olhos. "A senhora não está em posição de negociar." Ah, mas eu estava. Muito mais do que ela imaginava. E foi aí que os anos, todos os anos da minha vida, vieram em meu socorro. Toda a experiência, toda a dor, toda a intuição, toda a inteligência escondida sob a pele das mulheres maduras que tantas vezes foram ignoradas. Eu estufei o peito, ergui o queixo e disse: "Eu não vou assinar nada. E mais, vocês acabaram de cometer o maior erro possível. Agora eu sei de tudo." Ela respirou fundo, irritada. "Isso não importa se a senhora não sair viva daqui." Foi então que virei o jogo. Apontei discretamente para a rua atrás dela e falei baixo. "Não importa mesmo, mas você deveria ser mais cuidadosa com suas costas." Ela arregalou os olhos. Instintivamente virou o rosto. E foi o suficiente. Em um movimento rápido, rápido demais para alguém da minha idade, eu agarrei a barra de ferro que estava caída no chão atrás de mim. Apesar da dor nos braços, ergui com força e mirei no joelho dela. O golpe foi certeiro. Ela gritou, tombando para o lado. Eu mesma me surpreendi com a violência que saiu de mim, mas havia algo que ela nunca entendeu. Quando colocam a vida de uma mãe em jogo, ela vira uma fera. No instante em que ela caiu, ouvi 2 homens gritando atrás do muro. Eles estavam chegando. Eu não tinha tempo. Enfiei a mão no bolso do casaco da mulher caída. Peguei seu celular e então fiz algo que ela jamais imaginaria. Liguei para a única pessoa que poderia me ajudar. Uma voz feminina atendeu. "Alô?" Era a delegada Amanda, antiga amiga da minha irmã. Uma mulher honesta, uma das poucas que ainda acreditava na lei. E naquele instante, naquele único instante, eu entendi que não precisava enfrentar tudo sozinha. "Amanda, eu preciso de você, agora."
A mulher tentou se levantar, mas caiu novamente, segurando o joelho. Os passos dos capangas se aproximavam. Eu respirava fundo, pronta para correr de novo, pronta para sobreviver mais um pouco. Do outro lado da linha, a delegada falou: Dona Elaine, calma, onde a senhora está? E foi aí que eu senti, pela primeira vez em toda aquela noite, eu não estava mais sozinha. O silêncio entre mim e aquela mulher se estendeu por alguns segundos, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio pesado, cheio de ameaça, tensão e algo novo. A força que começava a brotar dentro de mim. Ela me encarava com um misto de surpresa e irritação, como se esperasse que eu estivesse soluçando ou implorando. Mas eu não chorei, eu não implorei. Eu não pedi explicações, eu apenas a encarei, e esse simples gesto deslocou o ar ao nosso redor. Ela percebeu. Eu deixei de ser a velha frágil que fugia. Eu era agora a mulher que não tinha mais medo. A primeira a quebrar o silêncio foi ela. Vejo que a senhora é mais forte do que aparenta. A ironia escorria pela voz dela, mas eu não reagi. Por dentro, sim, eu queimava. Aquela mulher falava do meu futuro como se fosse dona dele. Falava do meu filho como se ele fosse descartável. Falava de mim como se eu fosse papel assinado. Minha respiração se estabilizou. Meu coração, ainda acelerado pela fuga, começou a bater com um ritmo mais firme. Não por calma, mas por decisão. Eu dei o primeiro passo da minha vida nova. A vida da mulher que não aceita morrer sem lutar. O que você quer comigo? Perguntei, agora com a voz limpa, firme, controlada. Ela sorriu com a tranquilidade de quem já venceu o jogo. Simples, Dona Elaine. A senhora vai assinar alguns documentos. Depois disso, nada do que seu filho fez cairá sobre a senhora. E nós resolvemos o resto. A palavra resolvemos não era sobre resolver, era sobre eliminar. Eu senti um calafrio descer pela minha coluna. Ela continuou. E claro, a senhora não vai falar com a polícia, nem com a imprensa, nem com ninguém. Eu fechei as mãos em punho. Ela realmente achava que poderia me dobrar daquela forma, que eu era só mais uma peça descartável, que eu aceitaria ser cúmplice do que fizeram com Eduardo. O rosto dele passou pela minha mente como um raio, ensanguentado, ferido, tentando me ajudar mesmo com a vida pendurada por fios. Algo mudou dentro de mim naquele exato instante. Uma força silenciosa, mas feroz, nasceu no fundo da minha alma. Eu ergui o rosto. Você acha mesmo que pode apagar tudo assim? Com palavras? Com ameaças? Ela não esperava aquela reação. Seus olhos franziram. Elaine, a senhora não tem escolha. Essa frase foi o ponto de ruptura. Eu dei um passo para a frente. Ela recuou meio centímetro, quase imperceptível, mas eu vi. Pela primeira vez, eu vi medo na postura daquela mulher. Eu respondi: vocês cometeram um erro. Ela arqueou uma sobrancelha. E qual seria? Respirei fundo e disse a frase que marcaria o início da queda deles. Subestimaram uma mãe. A expressão dela mudou. Sutilmente, mas mudou. Já não era mais desdém. Era vigilância. Eu continuei. Meu filho pode ter se perdido. Pode ter se envolvido com você, com essas dívidas sujas, com esses homens que matam por ordens. Mas você acha que eu vou aceitar morrer para proteger o erro dele? Você acha que eu não tenho cérebro, que eu não tenho história, que eu não tenho voz? Ela estreitou os olhos. A senhora não está em posição de negociar. Ah, mas eu estava, muito mais do que ela imaginava. E foi aí que os anos, todos os anos da minha vida, vieram em meu socorro. Toda experiência, toda dor, toda intuição. Toda a inteligência escondida sob a pele das mulheres maduras que tantas vezes foram ignoradas. Eu estufei o peito, ergui o queixo e disse: eu não vou assinar nada. E mais, vocês acabaram de cometer o maior erro possível. Agora, eu sei de tudo. Ela respirou fundo, irritada. Isso não importa se a senhora não sair viva daqui. Foi então que virei o jogo. Apontei discretamente para a rua atrás dela e falei baixo. Não importa mesmo, mas você deveria ser mais cuidadosa com suas costas. Ela arregalou os olhos, instintivamente virou o rosto. E foi o suficiente. Em um movimento rápido, rápido demais para alguém da minha idade, eu agarrei a barra de ferro que estava caída no chão atrás de mim. Apesar da dor nos braços, ergui com força e mirei no joelho dela. O golpe foi certeiro.
ela gritou, tombando para o lado. Eu mesma me surpreendi com a violência que saiu de mim, mas havia algo que ela nunca entendeu. Quando colocam a vida de uma mãe em jogo, ela vira uma fera. No instante em que ela caiu, ouvi 2 homens gritando atrás do muro. Eles estavam chegando. Eu não tinha tempo. Enfiei a mão no bolso do casaco da mulher caída. Peguei seu celular. E então, fiz algo que ela jamais imaginaria. Liguei para a única pessoa que poderia me ajudar. Uma voz feminina atendeu. Alô? Era a delegada Amanda, antiga amiga da minha irmã. Uma mulher honesta. Uma das poucas que ainda acreditava na lei. E naquele instante, naquele único instante, eu entendi que não precisava enfrentar tudo sozinha. Amanda, eu preciso de você. Agora. A mulher tentou se levantar, mas caiu novamente, segurando o joelho. Os passos dos capangas se aproximavam. Eu respirava fundo, pronta para correr de novo, pronta para sobreviver mais um pouco. Do outro lado da linha, a delegada falou: Dona Elaine, calma. Onde a senhora está? E foi aí que eu senti. Pela primeira vez em toda aquela noite, eu não estava mais sozinha. A delegada Amanda permaneceu em silêncio por alguns segundos depois que eu dei minha localização. Era um silêncio tenso, carregado de urgência, como se ela estivesse fazendo cálculos mentais, avaliando riscos, formando um plano em segundos. Quando finalmente falou, sua voz veio firme como aço. Fique onde está. Não desligue. E, por favor, não enfrente ninguém sozinha. Eu olhei para a mulher caída aos meus pés, a sócia elegante, poderosa, cruel, e a barra de ferro que eu ainda segurava. O vento frio batia no meu rosto e fazia dançar os fios soltos do meu cabelo. Eu estava ofegante, exausta, suja, machucada, mas de pé. De pé por Eduardo, por mim, e pelo que restava de dignidade na história da minha família. Eu respondi com um fiapo de voz: Amanda, eles vão me achar. No fundo do terreno baldio, os 2 capangas de Caio gritavam meu nome como se caçassem um animal ferido. O barulho de seus passos sobre os entulhos chegava cada vez mais perto. Eu ouvi o metal da arma de um deles batendo contra a própria perna. Eles não estavam tentando me capturar. Eles estavam tentando me silenciar. Amanda elevou o tom. Escute, entre numa residência, esconda-se, procure luz, procure gente. Viaturas já estão em movimento. E, Dona Elaine? Sim, respondi num sussurro, enquanto o medo subia pela minha espinha. A delegada respirou fundo e disse: Eu acredito na senhora, e vou protegê-la custe o que custar. Senti meus olhos arderem, não de desespero, mas de gratidão. Em toda aquela noite sombria, com traições surgindo de todos os lados, finalmente encontrei um ponto de luz. Amanda não me conhecia intimamente, não fazia parte do meu círculo de convivência, mas reconheceu na minha voz algo que talvez eu mesma não reconhecesse ainda. Força. Os passos dos capangas ficaram mais próximos, muito próximos. Eu me virei, escorreguei pelo barranco e caí na calçada do outro lado do terreno baldio. O impacto doeu, mas não tanto quanto o medo que corria dentro das minhas veias. Saí mancando pela rua estreita, respirando em arfadas rápidas, tentando encontrar uma casa com luz acesa, mas as casas ali pareciam abandonadas, completamente escuras, como se ninguém morasse naquele quarteirão há anos. Uma rua morta, uma rua escolhida a dedo para eliminar alguém. De repente, a porta do carro preto se abriu novamente. A mulher, a sócia do Caio, tentava se levantar, apoiada na lateral do veículo, torcendo o rosto de dor enquanto segurava o joelho machucado. A irritação em seus olhos tinha se transformado em ódio. Elaine. A voz dela ecoou pela rua. Você não tem ideia do que está fazendo. Eu parei. Por um segundo, parei. Porque aquela frase continha a primeira admissão de medo da parte dela. Medo de mim. Eu respirei fundo. Apertei o celular na mão. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estou lutando pela minha vida. Ela abriu um sorriso que parecia um corte. Se a senhora fosse esperta, teria assinado tudo antes de tentar ser heroína. Minha raiva subiu como fogo. Heroína? Eu sussurrei de volta. Eu não sou heroína, sou mãe. E mães não caem tão fácil quanto vocês pensam. Ela ficou séria. E foi ali, naquele instante, que eu percebi que o poder dela começava a ruir. Eu finalmente entendi. No fim das contas, ela não me temia por eu ser velha. Ela me temia porque eu tinha algo que ela jamais teria. Uma vida construída com princípios,
com honestidade, com amor, tudo o que ela e sua organização não conseguiam comprar, manipular ou destruir sem resistência. A delegada ainda estava na linha. Dona Elaine, eu preciso que a senhora encontre abrigo. Já temos várias unidades a caminho, mas é uma área difícil. Eles conhecem cada saída. A senhora tem alguma referência visual? Olhei em volta. Casas fechadas, postes piscando, som de chuva começando a cair. Então vi, ao fundo, na outra rua, um pequeno bar com as luzes acesas, uma placa torta, um letreiro piscando com falhas. Mas era luz, era gente. Amanda, eu vejo um bar. Há pessoas lá. Corra para lá. Agora. Corri. Corri com cada músculo gritando. Corri com a alma. Corri com o coração quebrado, mas pulsando. Quando virei a esquina e me aproximei do bar, ouvi um dos capangas gritar: "Achei ela!" Meu peito apertou. Mas como se o destino tivesse decidido me empurrar para a sobrevivência, algo aconteceu naquele instante. Um senhor de camiseta branca apareceu na porta do bar, viu meu estado e gritou para dentro: "João, liga para a polícia! Vem ver isso aqui!" Eu tropecei e quase caí de joelhos, mas ele me segurou pelo braço. "Moça, o que aconteceu com você?" Eu só consegui dizer: "Por favor, me ajudem." Foi então que os faróis de 3 viaturas surgiram ao longe, cortando a escuridão da rua com luzes vermelhas e azuis que refletiam nas poças formadas pela chuva. Eram como pequenos relâmpagos coloridos anunciando o fim do terror. Os capangas, vendo as luzes, recuaram imediatamente para o galpão. O senhor me puxou para dentro do bar. As pessoas estavam chocadas, perguntando, tentando me ajudar. E eu tremia, mas respirava. A delegada falou no meu ouvido: "Já vimos os suspeitos fugindo para o galpão. Não se mexa. Estamos chegando." Pela primeira vez naquela noite senti meu corpo relaxar. Não totalmente, mas o suficiente para não desabar. E então, em meio à confusão, eu perguntei: "Amanda, e meu filho? Onde está o Caio?" A voz dela ficou séria, muito séria. "Dona Elaine, segura firme." "Por quê? O que aconteceu?" Silêncio. Depois, "Seu filho tentou fugir." Meu peito se apertou, mas não conseguiu. Ele entrou em confronto com uma equipe. Está ferido. Eu me apoiei no balcão. O mundo girou. E então a delegada concluiu: "Mas ele está vivo e vai responder por tudo." Meus olhos se encheram de lágrimas quentes. Dor, tristeza, alívio. Um turbilhão impossível de nomear. Meu filho estava vivo, mas o homem que ele tinha se tornado, esse estava morto para mim há muito tempo. Respirei fundo, muito fundo. E naquele exato instante eu entendi. A justiça estava apenas começando. O bar estava cheio de vozes agitadas, perguntas atravessadas no ar e mãos tentando me oferecer água, cadeira, toalha, conforto. Mas eu só ouvia a delegada Amanda, pelo celular ainda colado à minha orelha. A voz firme dela era o único fio que me mantinha conectada ao chão. "Caio está vivo. Vai ser atendido. E depois vai ser preso." Essas palavras partiram meu coração em 2. Ou talvez o coração já estivesse quebrado há muito tempo e eu só não percebesse. Eu respirei fundo, tentando não desabar ali mesmo. Minutos depois, que pareceram horas, a porta do bar foi aberta com força e a delegada Amanda entrou, acompanhada de 2 policiais. Assim que me viu, veio diretamente em minha direção. Seus olhos tinham a firmeza de alguém que viu muita coisa na vida, mas naquele momento carregavam algo mais: respeito. "Elaine." Ela colocou a mão em meu ombro. "A senhora está segura agora." Eu tentei sorrir, mas meu rosto não encontrou forças. Mesmo assim, ela entendeu. No olhar dela havia empatia, verdadeira. Eu perguntei com a voz quase inaudível: "E o Eduardo?" Amanda olhou para baixo por um segundo, um gesto curto, mas que disse tudo. "Ele está vivo, mas muito ferido. Está sendo levado ao hospital e..." Pausa. Ele mencionou o nome da senhora antes de desmaiar. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Eduardo, o homem que meu filho desprezou, ignorou, descartou, foi o único que tentou me salvar até o último suspiro de consciência. Eu escorri as mãos pelo rosto, tentando absorver tudo aquilo. Amanda continuou: "E quanto à sócia do seu filho, já está detida. Ela vai responder por associação criminosa, tentativa de homicídio, fraude financeira, lavagem de dinheiro." As palavras dela desfilaram como uma sentença divina. Era a justiça começando a se mover.
Amanda segurou meu braço, apoiando-me enquanto eu me levantava da cadeira. Venha, temos que levá-la para depor. E ela parou, mexeu no celular, mostrou uma foto. O galpão está cercado. Eles não têm mais para onde fugir. Eu fechei os olhos, respirei fundo e deixei que policiais me acompanhassem até a porta do bar. A rua estava completamente tomada por carros de polícia. Luzes vermelhas e azuis iluminando o céu escuro como se fossem estrelas em movimento. O barulho das sirenes se misturava com o som da chuva fina que caía agora, lavando a calçada, lavando as ruas, lavando o que sobrou daquela noite terrível. Amanda me guiou até a viatura. No caminho, eu perguntei, por quê? Por que o Caio fez isso? Por que meu próprio filho tentou? Minha voz falhou. Amanda respondeu com a frieza necessária para uma verdade tão amarga. Ganância, Elaine. Medo, arrogância e o tipo de gente com quem ele se envolveu. Ele achou que podia controlar tudo, achou que podia usar a senhora como escudo, e quando percebeu que não conseguiria, tentou apagar o único rastro que ligava ele ao crime. Eu senti a alma torcer por dentro. A senhora, Amanda continuou, nunca foi o alvo principal, foi a solução para o erro dele. Eu senti as lágrimas caírem, quentes, dolorosas. O caminho para a delegacia foi silencioso. Eu olhava para a janela da viatura e via as luzes refletidas nas poças pela rua. A cidade parecia chorar comigo. No hospital, antes de irmos para a delegacia, Amanda conseguiu autorização para que eu visse Eduardo por poucos minutos. Quando entrei na sala, ele estava inconsciente, ligado a aparelhos, mas respirando. E quando toquei sua mão, fraca, fria, senti uma onda de gratidão tão profunda que mal consegui ficar de pé. Eduardo, obrigada. Minha voz quebrou. Eu apertei sua mão com carinho. E naquele momento fiz uma promessa silenciosa. Eu vou fazer justiça por você. Pela sua dignidade, pela sua lealdade, por tudo o que você sofreu, por minha causa. As horas seguintes foram longas. Depoimentos, assinaturas, reconstrução dos fatos, provas, celulares apreendidos, contas congeladas, mensagens recuperadas, documentos falsificados. E, finalmente, na madrugada, Amanda recebeu o aviso pelo rádio. Suspeito principal preso. Caio Alves, detido. Eu fechei os olhos, respirei fundo, senti o peito doer, mas de outro jeito. Meu filho estava algemado, caído, exposto. Ele finalmente enfrentaria as consequências. E eu finalmente estava livre da mentira que ele construiu ao meu redor. Amanda se aproximou, tocou levemente meu braço e disse: Eu sei que é duro, mas a senhora salvou sua própria vida. Se fosse outra mulher, talvez não estivesse aqui. Eu engoli o choro. Minha voz saiu baixa, mais clara. Eu não fiz isso só por mim. Fiz pelo Eduardo e por tudo que eu fui a vida inteira. Quando saí da delegacia, quase 5 da manhã, o céu começava a clarear. Um azul suave, quase tímido, surgia no horizonte. O primeiro amanhecer sem medo. Eu respirei fundo. Deixei a luz tocar meu rosto e entendi algo profundo. A idade não é fraqueza, é arsenal, é história, é força silenciosa. E quando uma mulher madura desperta, ninguém a derruba. Hoje, olhando para tudo o que vivi, entendo que não foi apenas uma história de traição. Foi uma história de renascimento. A dor que senti por Caio ainda existe, e talvez nunca desapareça. Mas eu aprendi que amor não é aceitar ser destruída. Amor também é limite, é coragem, é saber dizer, eu mereço viver. E acima de tudo, aprendi que a justiça chega quando a gente para de ter medo do próprio silêncio. Se você assistiu essa história até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigada. Sua presença, sua atenção e seu carinho fazem toda a diferença. E eu peço, com toda sinceridade, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias como esta. Histórias de força, de dor, de coragem e de renascimento. Muito obrigada por ficar comigo até o fim. Até a próxima história.